Fala galera do curso Essência, beleza? Meu nome é Bruno e a gente vai falar de matemática hoje. Aula 2, função quadrática, beleza? Então olha lá, função quadrática, a lei de formação, a gente tem f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Lembrando, f de x é o nosso y, então você pode trocar ali f de x por y a hora que você quiser, beleza? A, b e c são os coeficientes. Diferente da função afim que a gente viu no vídeo anterior, se você quiser dar uma olhadinha lá, os coeficientes da função quadrática, eles não têm nome especial como a função afim. Lá na função afim a gente tinha coeficiente angular e coeficiente linear. Na função quadrática não. A, b e c são só coeficientes, beleza? A única coisa aqui é que o nosso a ele tem que ser diferente de zero, tá? Porque se o a for igual a zero, a gente não vai ter esse termo x quadrado, então a gente vai voltar na função afim, a gente fica só com bx mais c, ok? Então o a tem que ser diferente de zero. Aqui a gente tem alguns exemplos de funções quadráticas, f de x igual a 3x quadrado mais 5x menos 6, nesse caso o a é 3, o b é 5 e o c é menos 6. Cuidado com o sinal, galera, não esqueçam do sinal, tá? C aqui é menos 6, beleza? No caso aqui da g de x, x quadrado menos 4, não tem termo aqui do lado do x quadrado, não esqueçam, o a é 1, beleza? E aqui no caso o c é menos 4, a gente não tem b aqui, a gente não tem o número com um x, então nesse caso o b é igual a 0, fechou? Aqui no exemplo h de x igual a menos 2x quadrado menos 5x, então o a é 2, o b é menos 5, aqui nesse caso o c é 0, porque a gente não tem aquele termo sem x. E o último caso aqui, o último exemplo, i de x é igual a x quadrado. Nesse caso a gente só tem a. A gente tem a igual a 1, o b igual a 0 e c igual a 0. Ok? Então, importante lembrar, galera, vocês já repararam que a lei de formação da função quadrática, ela vai nos lembrar de uma equação do segundo grau. Então, o que eu preciso lembrar aqui? A gente falou também no vídeo passado sobre raiz da função. O que é raiz da função? É o valor de x que faz f de x zerar. Ou seja, se eu pegar a lei de formação da função quadrática e colocar igual a zero para achar as raízes, eu vou precisar do quê? Vou precisar da fórmula de Bhaskara, que vocês aprenderam lá no 9º ano, beleza? Só para a gente relembrar, o delta, b quadrado menos 4ac, onde a, b e c são os coeficientes da função, e o x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. E aí a gente acha que vocês aprenderam a achar x1 e x2 lá com a professora do fundamental de vocês, ok? Então, o x1 e o x2 que vocês acham no Bhaskara são as raízes da função, da função quadrática que a gente aprendeu agora, beleza? Então vamos lá, galera. Agora a gente vai falar dos gráficos de uma função quadrática, tá? Os gráficos de uma função quadrática sempre são uma parábola, ok? Sempre são uma parábola. Então, a parábola, a gente tem alguns elementos dela que a gente precisa focar aqui, certo? Quando a gente viu função afim, a gente tinha o ponto aqui que cruzava no eixo y. Na parábola a gente também tem. Esse ponto que cruza o eixo y, se o gráfico te der, você também manda aquele beijo para a questão, certo? Porque ele está te dando o ponto C da parábola, ele está te dando o C da nossa função quadrática, ok? Da lei de formação, ax quadrado mais bx mais c, ok? Os dois pontos aonde cruzam no eixo x são do mesmo jeito que a função afim, são as raízes da função, ou seja, é o meu x1 e o meu x2. E um ponto muito importante, que é um ponto que resolve muitos exercícios aí, ok? É o vértice da parábola. O vértice, ele pode ser ou o ponto mínimo ou o ponto máximo da parábola. Nesse exemplo que eu dei aqui, vocês percebam que o V ele é o ponto mínimo. Ele é o ponto que está mais abaixo da parábola aqui. Então, ele tem coordenadas, como qualquer ponto, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y, ok? Então, eu vou chamar a coordenada x de xv e a coordenada y de yv. X do vértice, y do vértice, ok? Esses pontos, eles têm fórmulas que ajudam você a achar.
Então, ou seja, x do vértice a gente vai achar como menos b sobre 2a e o y vértice menos delta sobre 4a. Lembrando, b e a são os coeficientes lá da nossa lei de formação e o delta eu acho pela fórmula de Bhaskara. Beleza? Vamos falar de alguns elementos aqui da parábola. Por exemplo, como a concavidade. A concavidade da parábola é para cima quando a gente tem o a positivo, ou seja, a maior que zero. Se a concavidade é para cima, a minha parábola, o vértice dela vai ser o quê? Ponto mínimo. Beleza? E se o a é menor que zero, a minha concavidade vai ser voltada para baixo, ok? E o meu v vai ser um ponto máximo da parábola. Galera, então vamos ver aqui agora todos os gráficos possíveis de parábolas de uma função quadrática. Eles têm uma pequena variação dependendo do seu a, né, que a gente já viu na lousa passada, que é o a positivo e o a negativo, concavidade para cima, concavidade para baixo. Só que a gente também tem uma variação do delta. Se você perceber na fórmula de Bhaskara, quando o delta é positivo, você consegue achar o valor de x1 e de x2. Quando o delta é zero, o x1 e o x2 que você acha no Bhaskara são iguais. E quando o delta é negativo, a gente não tem x1 e x2. Então, se a gente tiver a localização do x1 e do x2, por exemplo aqui, os três gráficos de cima, a gente tem a parábola com concavidade para cima, ou seja, a positivo. Se você reparar, aqui eu tenho delta positivo. Para delta positivo, eu acho x1 e x2. Então, repara, eu consigo achar o valor de x1 e x2. Aqui eu tenho o meu vértice normal, x do vértice e y do vértice. Como o exemplo da lousa passada. Porém, se o a é positivo, a concavidade é para cima ainda, e o delta é zero, quer dizer que x1 é igual a x2. O que que a parábola ela vem, ela dá um beijinho aqui num ponto do x e já volta para cima. Então, acaba aqui, o x1 é igual ao x2, então, ou seja, eu só vou ter um ponto ali, ela vai tocar e já vai subir, que também é o x-vértice. E nesse caso, o meu y-vértice é zero. Ok? E aqui, nesse exemplo, quando o a ainda é positivo com a concavidade para cima a parábola, e o delta é negativo. Delta negativo a gente não consegue continuar o Bhaskara. Ou seja, eu não acho x1 e x2. Não existe x1 e x2 real. Então, a minha parábola não vai passar pelo eixo x, porque eu não consigo achar x1 e x2. E pela localização do x1 e x2 na parábola, não é onde corta o eixo x? Se não tem x1 e x2, a minha parábola não corta o eixo x. Na parte de baixo, a gente tem a mesma definição aqui para o delta, né? Só que agora com a concavidade para baixo. Então, aqui, a negativo, concavidade para baixo, o delta maior que zero, eu consigo achar x1 e x2, então ele passa aqui pelos dois pontos do x. Para delta menor que zero, para a menor que zero e delta igual a zero, de novo, x1 igual a x2. Então, a gente só vem aqui e toca no eixo x e já volta, porque eu só consigo um ponto x1 e x2. E o x1 e x2, nesse caso, é igual ao x-vértice. De novo, eu tenho o y-vértice igual a zero. Ok? E aqui, no último caso, onde a e delta são negativos, a minha concavidade é para baixo, como a gente viu anteriormente. E se o delta é negativo, de novo, eu não acho x1 e x2, então a minha parábola não toca no eixo x. Eu só vou ter o vértice da parábola. Ok? Beleza, galera? Obrigado pela companhia aí. Mais uma aula, a gente está junto. Não percam a aula 3, eu vou fazer exercícios de função afim e função quadrática. Não esqueçam de fazer os exercícios da plataforma. Lembre-se, depende mais de vocês do que de mim. Valeu, galera!